eu criei esse canal aqui no YouTube, eu não sabia muito bem o que postar. Mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou postar aquilo que é uma das coisas que eu mais faço de melhor nessa vida. Que é uma grande habilidade, que eu acredito que eu tenho, que Deus tem me dado. Que é sobre de sociabilizar com as pessoas e de conhecer pessoas novas. Eu quero compartilhar uma situação incrível com vocês que aconteceu comigo e que tem se refletido ao longo dos anos. Justamente com um casal de pessoas mais velhas. Eu, particularmente, amo conhecer pessoas mais velhas também. E olha que esses são realmente 50 mais. E foi o seguinte, eu tava no Espírito Santo, eu fui pra Guarapari um ano com a minha mãe, com meus pais, parentes. E nisso eu resolvi sair com os meus pais e nós fomos conhecer uma nova praia. E eu gosto bastante de andar sozinho nesses locais quando eu saio. E eu resolvi conhecer uma praia sozinha que eu tinha visto, que era muito bonita, e eu fui. Porém que nesse caminho a gente tinha que passar por muitas pedras, e assim, eu tava descalço, eu saí sem nenhum tipo de chinelo, alguma coisa do tipo, pra ir. E as pedras estavam muito quentes e eram um tarde assim de umas 4 horas, 3 horas da tarde. Nesse percurso, quando eu tava ainda demorando pra chegar, tava passando um casal e um amigo desse casal juntos. E o que eu percebi que eles tinham um diferencial que podia muito me ajudar a me salvar. Eles tinham uma chinela havaiana. E era tudo aquilo que eu precisava justo naquele momento. Que eu realmente tava com o pé assim, muito dolorido por conta das pedras e de tudo, que tava pegando fogo já. Era um trajeto de uns 3 km em pedra e com muito sol, então pensa como é que era a situação. Nisso que eu fiz, eu não me hesitei, não tive vergonha, eu cheguei até essas pessoas, eu podia muito bem ter esperado, porque estava próximo. Mas eu cheguei até eles e falei, olha, esse pessoal parece interessante, eu tô aqui sozinho, não conheço ninguém, mas eu posso fazer amizade com essas pessoas, elas podem me proporcionar esse chinelo, eu tenho certeza, podem me ajudar. E além do mais, eu posso tentar criar algum vínculo com elas. Foi dito e feito, eu cheguei neles, era mais ou menos umas 4h30 nesse horário, na Neide, que ela chama. E na hora que eu cheguei, falei, olha moça, eu tô passando por tal problema, será que vocês podem me ajudar de alguma forma? Até eu pedi um Uber aqui pra que eu possa voltar, porque eu não consigo voltar do jeito que eu tô, que meu pé tá doendo muito. E nisso, eles de prontidão buscaram, assim, me ajudar, e nós ficamos lá na praia, nesse local que era muito bonito. Nós voltamos depois de Uber, deu tudo certo, e me emprestaram esse chinelo do jeitinho que eu precisava. E nisso, na hora que nós voltamos, eles acabaram conhecendo meus pais, que estavam do outro lado da praia, que era bem longe, inclusive. E eu pensei, olha, essas pessoas foram muito interessantes, me ajudaram bastante. E eu gosto de estar com pessoas que têm bons papos como eles, e então não vou perder tempo, eu quero me aproximar. E o que eu fiz, a gente pegou contato, a gente continuou, etc. E a gente saiu, acho que uns 2 dias depois, a gente saiu, foi numa pizzaria que tinha à noite lá. E a gente fortaleceu mais vínculos ainda. Era eu tinha nessa época, eu acho acho que eu tava com uns 19 anos, 18 anos por aí, 18 anos, eu tinha 18. Nós fomos nessa pizzaria, eu tinha 18, imagino que eles tinham certamente 55 mais, todos eles. Era o casal, né, a Neide e o esposo e a Anne. E nós fomos. Beleza, nós pegamos contato e a gente continuou sempre conversando com os outros. Posteriormente, eu lembro que mais ou menos 1 ano e meio depois, eu e Neide, a gente continuou tendo contato com todos eles, na verdade. A minha mãe quis ir pra Brasília de última hora. E eles moram em Brasília e estavam, assim como eu, turistando lá em Guarapari. Nisso, eu fui com a minha mãe. De última hora, nós fomos pra Brasília, ela tinha que resolver um problema, e eu fui com ela. Quando eu mandei mensagem, falei, Neide, olha, eu estou em Brasília, eu quero encontrar com vocês. E, surpreendentemente, fiquei muito feliz, eles encontraram comigo, a gente se encontrou lá, e depois de 1 ano e meio, olha pra você ver que loucura. A gente se encontrou, a gente saiu, a gente foi no rodízio, e eu liguei pra Anne, assim, de última hora, ela tava cuidando da mãe dela, ela foi até onde eu tava, com muita satisfação. Assim, tudo de última hora mesmo, e foi um momento muito feliz que nós tivemos lá, acabei conhecendo o restante dos familiares, os filhos, e foi um momento muito bom. Então, passado isso aí 2 anos, eu recebi uma nova mensagem, embora eu quase toda semana converso com a Neide, que eles estão vindo para Belo Horizonte para me ver em junho desse ano. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi a notícia, porque isso é prova viva de que esses vínculos que às vezes nós não colocamos importância, que a gente tá ali simplesmente passando por um problema, um perrengue, eles podem, quando bem cultivados, virar de fato uma amizade muito grande. Essas pessoas estão saindo de Brasília para vir conhecer Belo Horizonte e me visitar principalmente. Isso é um motivo de muita alegria, porque assim, quando você tem prontidão para conhecer pessoas novas, está disposto para isso e não tem vergonha, eu diria que a cara de pau no bom sentido, muitas coisas se abrem, você acaba conhecendo pessoas que são maravilhosas, que podem assim, mutuamente proporcionar muitas coisas boas na sua vida. Por exemplo, eles. Foram grandes momentos e eu espero que essa viagem, que eu fiquei surpreso com a notícia, seja tão boa quanto as outras 2 que nós tivemos juntos. E se tem uma coisa nessa vida que eu tenho tanta satisfação é de poder ser ponte para fazer ponte entre as pessoas. E essa qualidade, assim, de buscar sempre estar associando a boas pessoas, sendo sociável com as pessoas, é uma coisa que eu quero levar para a vida, porque nessa brevidade dos meus 20 anos, meu limiar dos meus 20 anos, isso eu sinto que é muito importante. E ao longo do tempo eu tenho certeza que... Eu não vou falar certeza, mas eu tenho grandes
grandes proporções de chance de que isso seja abertura de muitas portas também pra minha vida, não só não pra mim, mas pra todas as pessoas. Por isso eu sempre falo com meus amigos que a gente não pode ter vergonha das coisas. Pra que ter vergonha? Daqui 10 minutos ninguém nem lembra que a gente existe. A gente tem que abraçar a nossa insignificância e falar, olha, eu tô passando por problemas, eu quero conhecer pessoas, eu quero fazer isso, aquilo, tô numa situação de aquelas pessoas podem me ajudar, não posso ter vergonha de buscar ajuda, de fazer isso e aquilo, para que as coisas aconteçam. A gente tem que ser cara de pau no bom sentido e fazer amizades, porque é assim que as coisas acontecem e muitas coisas fluem na nossa vida. Quando a vergonha passa jamais, nem ser segundo plano na nossa vida, ela passa a ser um último plano. Porque ser cara de pau, gente, é bom demais. Eu só tenho que agradecer a Deus por uma dessas habilidades.